E agora, dando dando continuidade continuidade para nos contemplar com a sua vasta experiência, gostaria de convidar o professor doutor Wilson Dyer, que possui mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela FAMERP, título de psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, escritor acadêmico da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, para ministrar a palestra com o tema Gestão da Emoção em Tempos de Pandemia. Doutor Wilson, a palavra é sua. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria iniciar minha palestra. Antes de iniciar essa palestra, eu gostaria de manifestar meu agradecimento aos coordenadores desse congresso acadêmico de iniciação científica. Por quê? Agradecimento porque senti isso como um convite até inesperado, né? De muita gentileza de todos e a todas envolvidos nesse congresso, não é? Nessa altura da minha vida, eu devo manifestar minha alegria, meu júbilo por estar aqui com vocês, com essa juventude toda, e agradecer a todos a delicadeza desse convite. É por isso que eu agradeço. Me foi dada a incumbência de falar sobre a gestão, sobre emoções em tempos de pandemia e de pós-pandemia. Vou tentar, então, falar isso de uma forma a mais clara possível, dentro de uma síntese que eu elaborei para esse evento. Muito já se falou sobre a pandemia do Covid-19, desde que o vírus escapou da China, espalhou-se pelo mundo, atingindo o Brasil de forma catastrófica. Desde que tivemos de enfrentá-la com as consequências que todos conhecemos, vimos que as mudanças de hábitos necessárias à nossa readaptação e à nossa própria sobrevivência, tanto física quanto emocional, mudariam um pouco nossa maneira de pensar, de agir e principalmente sentir. Eu disse um pouco, por quê? Porque uma boa parcela da população, né, continuou desdenhando da virulência gerada pela pandemia. E disse também que mudariam, porque o que observamos até então é que a maioria das pessoas teima em não se conscientizar de uma realidade palpável, de uma realidade tangível, quanto esta que vivemos devido à pandemia. Muito bem. Aos 3 meses e meio, 4 meses provavelmente, eu realizei uma pesquisa online com 60 pacientes aleatoriamente escolhidos, a maioria mulheres, que na realidade a maioria de minha clínica psiquiátrica é de mulheres. 70%, entre idades que variavam de 21 a 75 anos de idade, uma média de 50 a 55 anos de idade, e concluí que mais de 65% desses pacientes julgaram que não haveria mudanças na sociedade, que tudo continuaria como sempre, indiferente à realidade. E, na verdade, atualmente é o que estamos constatando. Muito bem. Sob tal ponto de vista, eu quero tentar transmitir a todos a forma como enxergo as mudanças que ocorrem, mas principalmente as que deverão ocorrer quando baixar a poeira desse drama que vivemos. Então eu penso em 2 condições: as mudanças externas e as mudanças internas. As mudanças externas já se tornaram mais evidentes há algum tempo, todos conhecem, já que elas nos levaram a mudanças de hábitos, como higienização frequente,
evitação de aglomerações, principalmente em lugares fechados, o que atualmente já não ocorre, não é? O supermercado, o cinema, o shopping, e até uma mesa de bar com nossos amigos, familiares, uma coisa de lazer e prazer no mundo todo, do qual a gente teve que abrir mão durante algum tempo. E deveríamos continuar abrindo mão ou usando isso com certo cuidado. Tudo isso ao lado do enclausuramento em casa, até mesmo abrindo mão de operar presencialmente em nossos locais de trabalho, atendo-nos ao trabalho online para manter contato com clientes, fornecedores, alunos, professores, etc. Vocês veem que a maioria de vocês que participam desse programa de iniciação científica já deve ter percebido o quanto isso é real, isso que eu acabei de falar. Vivido por meio de uma situação inédita de aulas à distância, abrindo mão do contato interpessoal tão importante para as relações humanas. Eu mesmo estou sentindo isso na pele, que depois de dezenas e dezenas e dezenas de palestras que eu já ministrei durante toda a minha vida, esta é a primeira vez que eu trabalho nessa situação não presencial. Isso para mim é uma novidade, o que me criou até uma certa forma de tensão. Então eu penso que se a readaptação com coisas, como eu falei, a readaptação com objetos dentro do mundo em que vivemos já se tornou uma realidade necessária, eu quero tentar, então, orientar o núcleo desta palestra para as mudanças internas durante e após a pandemia e tentar entender como fazer a gestão dessas mudanças emocionais, afetivas, psíquicas e psicológicas ante um mundo que já se torna cada vez mais positivista. Somente para reforçar, eu acrescento que o positivismo é uma corrente filosófica nascida na França no início do século XIX, com Auguste Comte. Essa corrente filosófica prega o império da razão, ou seja, dos fatos que podem ser cientificamente comprovados. Então, conforme o positivismo, seria a ciência, a razão, a única forma de verdade que teríamos de admitir. Na realidade, eu devo dizer que, se formos falar de ciência, principalmente vocês estão iniciando a iniciação científica, na realidade, a verdade científica é uma que pode ser provada. Mas na vida, a gente não vive apenas dessa verdade comprovada, a verdade científica. O mundo não é apenas ciência, não é apenas tecnologia. Dentro desse axioma positivista, portanto, eu perguntaria, como faríamos a gestão, a administração de nossa psique ante o caos gerado pela pandemia? Como faríamos isso de forma meramente racional, científica? É impossível. É impossível. Estamos em uma situação, atualmente, uma situação caótica. E se observarmos a situação por meio da teoria do caos, eu não sei se todos vocês já conhecem um pouco, alguma coisa a respeito da teoria do caos, porque ela afirma que o caos é uma desorganização, como está acontecendo agora, uma situação caótica que desorganizou, mas é uma situação que desorganiza para reorganizar, então seria uma desorganização reorganizadora. Nós entenderíamos, então, que a pandemia desorganizou nossa linha da existência que pensávamos ser reta. Uma linha de existência que achávamos que fosse retilínea. Não é retilínea, não é. Este é um momento propício para que todos possam refletir que a existência não é uma linha reta, mas sim tomada por desvios inesperados, pedras no meio do caminho, aquilo que na teoria do caos observamos como aleatoriedade. O que é aleatoriedade?
é o inesperado, é o imprevisível, é aquilo que não depende da nossa vontade, é alheio à nossa vontade. Um momentinho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E agora, José? Esse é um trecho de um poema, talvez conhecido por todos, de Carlos Drummond de Andrade, não é? E neste poema, se vocês puderem metaforicamente pensar, não apenas poeticamente, né? Somos todos Josés defrontando a aleatoriedade. E a pedra que surge diante de nós, se não a removermos, ou se não criamos atalhos para seguir em frente, será sempre o eterno obstáculo para nossas mudanças no caminho que tínhamos escolhido e que pensávamos que fosse retilíneo e que nunca é. A pedra é real. A aleatoriedade é real. Ela representa uma caótica desorganização ante nosso caminho. Cabendo a gente a tentativa de reorganizar aquilo que é fruto do caos. Espero que tenha entendido um pouco dessa fala, porque isto que citei, em minha opinião, é o núcleo de toda a problemática que teremos que enfrentar para reorganizar nosso mundo interno, nosso mundo interior. Eu queria lembrar, assim, que em certo capítulo da Bíblia Sagrada, lemos que o pequeno Davi, o minúsculo Davi, derrotou o gigante Golias. O gigante Golias, que arrogantemente desdenhou da possibilidade da derrota por aquele minúsculo ser à sua frente. Mas o gigante Golias foi vencido pelo minúsculo Davi, que armou uma estratégica estilingada no cocuruto do gigante, jogando, prostrando ao solo, ao chão. Pois então, quando se afirma que o homem é o senhor do universo, embora seja mesmo quem atingiu o cume da evolução, devemos tomar cuidado para não sermos vencidos por nossa própria arrogância, nosso próprio narcisismo ante o inesperado Davi, que agora, no momento, esse Davi, que nos surge sob a forma de um ser microscópico que penetra nossas células e nos derruba no chão de uma UTI, quando não na morte, com estilingada certeira em nosso ser, tornado agora indefeso. Eu penso ser isso o primeiro cuidado que deveríamos ter em nossas relações. Saber que somos diferentes um do outro, mas que essas diferenças devem ser respeitadas para uma polêmica sadia. E que não somos invencíveis, mesmo com nossa arrogância e nossa prepotência. A gente vê no Facebook, atualmente, que não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, pois se observa existir ali uma verdadeira luta armada, cada um defendendo o seu ponto de vista sem ouvir o outro, mas apenas querendo ter razão. Ali não se tornam adversários, se tornam inimigos, criando atualmente uma verdadeira guerra civil. Ninguém escuta ninguém. Eu sempre digo, inclusive digo aos meus clientes, nós não temos razão em nada se não pensamos sobre a razão do outro. Se não pensamos a respeito, se não ouvimos qual é a razão do outro, mesmo que não a aceitemos. Todos aqui sabem que exerço a psiquiatria há muitas décadas. Eu sou o mais antigo dos psiquiatras no momento, né? Já octogenário,
E nesse longo período em que trabalho com pessoas, eu posso catalogar um sem número de fatos, os mais absurdos possíveis. É claro que atualmente, por ser de grupo de risco, eu trabalho online, embora já esteja quase no fim da minha jornada. O fato de estar atendendo nesse período de pandemia me deu a oportunidade de estar em contato virtual com velhos e novos pacientes, ouvindo suas mensagens gravadas, seus medos, seus pânicos, suas incertezas. Pacientes que davam, às vezes, a impressão de filhos abandonados pelos pais. Esse é o tipo da reação emotiva, existencial, com que tive que aprender a lidar. E não foi fácil elaborar essa situação, porque na outra ponta da linha, na minha própria, existia uma outra pessoa, eu mesmo, não livre de meus medos e de minhas preocupações. Eu me lembro que, em certo momento, eu tinha alguns sintomas que, mesmo médico, sendo médico, alguns sintomas que eu não identificava. E por isso eu tentei contato com o meu cardiologista. A resposta de sua secretária me deixou órfão, porque ela me disse que meu cardiologista estava na UTI, afetado pelo coronavírus. Ora, bem, parece simples dizer que em uma cidade como São José do Rio Preto, isso não seria um problema de se lamentar, pois trabalham aqui centenas e centenas de cardiologistas. Certo, é verdade. Mas esta afirmação, voltando ao que eu falei antes, é meramente positivista. É uma questão matematizada, pois interpreta tal evento apenas do ponto de vista racional. Por quê? Onde ficaria meu sentimento de desamparo no momento em que eu precisava de um pai, mesmo que simbólico, alguém que me amparasse? Infelizmente, esse cardiologista veio a falecer depois de 30 dias ou mais na UTI. Eu não posso dizer que pirei com isso, mas a perda tão lamentada me proporcionou o sentimento de que surgia uma pedra no meio do caminho, e para removê-la eu teria que me reciclar, eu teria que desvelar meus temores de que eu poderia ser o próximo. Por que não? Mas desvelar meus temores, um caos, uma situação caótica, de nada adiantaria se isso não fosse acompanhado de mudanças na minha forma de ser. E vocês podem até dar risadas disso, mas até em minha idade as mudanças serão sempre possíveis. Imagine então se todos vocês, nessa idade maravilhosa em que se encontram, não teriam que pensar e sentir mais esta realidade de que falamos, alimentando e realizando os seus sonhos de vida. Eu posso programar isso na cabeça de cada um, recitando um pequeno verso de um poema de Fernando Pessoa, poeta português. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E quando fala Deus quer, a gente pensa no seu dom, no seu talento, aquilo com que você nasceu para ser alguma coisa na vida. E você sonha em ser alguma coisa na vida, e por meio desse sonho você projeta aquilo que você quer no seu futuro. Não adianta apenas ter o talento. Não adianta apenas sonhar com esse talento, é preciso projetar e realizar esse talento. E muitas vezes nos anulamos na vida porque nós pensamos no talento do outro que invejamos e deixamos de aproveitar o nosso próprio talento. Ficamos na espera de que o outro fale, ao invés da gente adquirir a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, sonhar com os nossos projetos e realizar nossos projetos. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Isso é que eu percebi em meus clientes, jovens, velhos, homens, mulheres, todos carentes de um contato mesmo virtual, né? Aquele que costumo chamar de proximidade distante, ou se quiser, de uma distância próxima. Aqui eu gostaria até de fazer uma homenagem à Cíntia, que eu nem conheço pessoalmente, mas que foi muito afetivo e muito bacana comigo nas mensagens, porque eu sou um pouco analfabeto em mídia eletrônica, e ela me ajudou afetivamente, e mesmo não a conhecendo presencialmente, eu senti nisso uma distância próxima. Estamos à distância, mas eu senti a proximidade afetiva da Cíntia, dando um exemplo pelo qual eu agradeço. Para vocês conhecerem o que é uma distância próxima. Se tomarmos esse microcosmo de nossos clientes, como expandir o pensamento para a população em geral? É claro que tudo é ainda imprevisível, mas poderíamos então raciocinar em cima do que sentimos no micro e tirar algumas conclusões. Naturalmente, eu percebi na pesquisa, que pacientes portadores de transtornos de pânico tinham uma acentuação maior de surtos, dadas as fragilidades emocionais aliadas ao psíquico. E isso foi constatado em minha pesquisa. Mas isso representa apenas uma mínima parcela da população em geral, o que significa que teremos que lidar com nossos medos de não sermos mais os mesmos, uma espécie de falta de inidentificação, na base da ideia do que éramos antes e como tecermos agora o sentido da vida de um mundo que não é mais o mesmo, não será mais o mesmo. Eu queria deixar claro o seguinte, que esse mundo que não será mais o mesmo não é apenas pela pandemia do vírus, mas também pela pandemia da tecnologia. Que nós começamos a ser escravos dessa tecnologia, que também está se transformando numa pandemia, mudando radicalmente a forma de ser do mundo, com a qual nós teremos que conviver sem perder a noção do nosso próprio ser, nas nossas mudanças internas. Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso, e muito do que ouço me anima de certa forma, embora não me surpreenderia caso ficasse decepcionado com promessas não cumpridas. Muitos afirmam que desde agora já compreendem que precisamos de muito menos do que almejamos ou do que conseguimos. Acho que aqui, eu vou repetir, todos conhecem a metáfora de viajar com uma mochila mais leve, uma mala mais leve, e lembrado por muitos que passam a perceber que tem necessidade de viver a vida com menos fatores estressantes, desde que estáveis. Para mim, o simbolismo da vida representa uma viagem. E essa viagem, que é o simbolismo da vida, atrelado ao simbolismo da mochila mais leve, o desejo de viver bem, sem tantos supérfluos, é o ideal que deveríamos ter. E muitos conseguem. Mas não podemos esquecer que, dependendo do caráter psíquico da pessoa, isso jamais acontecerá. Pessoas continuarão acumulando coisas como se acumula dentro de uma mala de viagem que nem se tira da mala e só se vai perceber isso quando volta da viagem. Pessoas assim continuarão vivendo como se catástrofes, uma pandemia, sejam coisas do passado. E talvez tenha sido assim na Europa, tenha sido assim quando a peste negra, vocês devem ter ouvido falar disso, foi exterminada da Europa medieval, depois de matar 1/3 da sua população, mais de 30 milhões de pessoas. Mais recentemente, me lembro que vivi a epidemia da gripe asiática e da poliomielite, da paralisia infantil dos anos 50 do século passado. Depois, vivemos o problema da eclosão da AIDS, só para ficarmos nas lembranças mais fortes.
Mudamos em alguns costumes, citando, por exemplo, quanto à AIDS, maiores cuidados nas relações sexuais. Mas nós somos muito capazes como pessoas desejantes, pessoas que desejam, que querem. No entanto, somos absurdamente volúveis na execução desses desejos e dessas promessas. A gente deseja, mas, como no poema de Fernando Pessoa, a gente não deve ficar apenas no desejo, deve concluir, projetar. Quem de vocês que me ouve já não viveu a promessa de mudanças na passagem do ano para depois tudo permanecer na mesma? Mas, em meu modo de entender, pessoas mudam alguns hábitos, mas não se dispõem a mudar como pessoas. Como lidar com nossos sentimentos? Como lidar com nossos desejos? Como lidar com nossas relações pós-pandemia? Eu não estou perguntando sobre máscaras, uso de álcool gel e outros cuidados. Eu estou perguntando o seguinte: como agiremos existencialmente ante tudo que vivemos? Externamente, sabemos que vamos lidar com inteligência artificial, robôs. E se lembrem tanto, sempre, de que robôs podem fazer 1000 coisas, mas tem uma coisa fundamental que o robô ainda não faz. O robô não faz perguntas. E a pergunta é essencial. Mídia eletrônica cada vez mais sofisticada. Tudo aquilo que aparentemente vai facilitar nosso modo de vida. Mas eu costumo dizer que facilidades não criam pessoas fáceis. Quando a pandemia passar, em torno de alguns anos depois, estaremos sim vivendo uma nova era. Será então que na readaptação teremos maiores dificuldades para administrar melhor nossas relações humanas, no sentido do compromisso e no sentido do afeto. Lembrar sempre que sermos senhores do universo não nos isenta de lembrarmos que haverá sempre minúsculos senhores do nosso mundo invisível, minúsculos Davis, prontos para destruírem nosso narcisismo, pronto para destruírem nossa prepotência como senhores do universo. Eu gostaria que essa fala fosse entendida como um apelo para que aprendêssemos a buscar sempre um equilíbrio entre a razão objetiva, positivista, e a nossa subjetividade, sob a forma de sentimentos, emoções e sob a forma de empatia. Empatia talvez seja a palavra-chave de tudo que falamos, pois sentir o outro, em qualquer condição, parece-me um sinal de maturidade. E talvez eu devesse finalizar falando da lei da imprevisibilidade. Esta lei da imprevisibilidade, do imprevisível, eu penso, pela minha experiência, é ela que nos rege. É ela que nos rege, queira ou não, discutirmos que somos donos do nosso destino. Que somos donos do nosso destino por meio do livre arbítrio. O livre-arbítrio existe sim. Mas existe enquanto o que fazemos depende simplesmente de nós com a nossa vontade, a nossa busca. Mas, vejam bem, não devemos nos esquecer daquilo que Drummond nos aponta em seu poema da pedra no meio do caminho, e que só a vemos e a sentimos quando ela surge imprevisivelmente diante dos nossos olhos.
e nela não pensamos antes como uma possibilidade. E quando surge essa pedra, adeus livre-arbítrio. Aí nós temos que fazer aquilo que não tínhamos na cabeça. Então não somos absolutamente senhores do universo. Assim me perguntam todos vocês, todos que me ouvem ou todos que já me perguntaram a respeito disso. Desde o tema desta palestra. Como exercer a gestão de nossas emoções em tempos tão difíceis? Ninguém saberá ao certo. Esta é verdade porque tudo é mesmo imprevisível. Além disso, dependerá muito de cada indivíduo, porque somos diferentes em nossa forma de encarar a vida como ela é. A única certeza que devemos ter é que o mundo vai mudar. O mundo nunca mais será o mesmo. Vai mudar. E olha, é em tempos de crise, com guerras, epidemias, catástrofes naturais, é nesses tempos que a ciência avança cada vez mais. A penicilina, em 1941, só surgiu rapidamente, depois de algumas pesquisas, pela necessidade da catástrofe da Segunda Guerra Mundial. E esses tempos de crise, como guerras, epidemias, catástrofes naturais, que a ciência avança cada vez mais, agora aliada à tecnologia, que vira uma tecnocracia sempre mais sofisticada. Se o mundo não será o mesmo, eu pergunto, como seremos nós diante dele? Esta é a pergunta fundamental. Não importa aquilo que o mundo nos dá. Sartre já dizia isso. Não importa aquilo que o mundo nos oferece. O que importa é aquilo que a gente faz daquilo que o mundo nos oferece. Então, se o mundo muda, o que nós vamos fazer com isso? Como vamos lidar objetiva e subjetivamente com essa nova realidade? Eu pergunto ainda, qual será o futuro das religiões que hoje servem de lenitivo ao mundo caótico, desorganizado do que era antes, agora se apresentando com roupagens surpreendentes à nossa imaginação? As religiões serão dizimadas pelo positivismo da ciência e da tecnologia? Ou então, elas serão cada vez mais ramificadas em seitas ou igrejas que oferecerão lenitivo ou ilusões, como disse Sigmund Freud, num de seus capítulos chamado Futuro de uma Ilusão, que eu acho que todos, independente da linha que seguirem, os psicólogos e as psicólogas, deveriam ler. Vale a pena. Na minha modesta opinião, devo dizer que ainda sou otimista e que muitos anos se passarão para que reaprendamos a gerir nossas emoções, nossos sentimentos e nossa empatia dentro do mundo novo que está surgindo. Meus pais, se ressurgissem hoje, cairiam de costas ao perceber que posso mandar uma foto para qualquer lugar em fração de segundos. E o que isso mudaria para eles? E o que hoje mudaria para nós, ante tão surpreendentes descobertas, quando eu peço um Uber e daí 2 minutos ele me traz para casa? O mundo mudou. E como é que eu estou mudando diante destas mudanças? Como vocês, jovens, vão mudar diante destas mudanças? Esta é a grande pergunta para terminar, que vai ficar no ar, porque ninguém tem a resposta certa. Nós não podemos afirmar, mas podemos desejar ter esperança de que nossa inserção nesse mundo novo que vem surgindo, pelo menos isso, possa manter o núcleo da nossa humanidade, porque essa não depende nem da ciência e nem da tecnologia. Isso cabe a todos que me ouvem, todos vocês.
E eu quero terminar desejando também que, independente de qualquer dogmatismo, nossa espiritualidade fosse viva para aplacar os medos, perdão, de um mundo que não nos será hostil, mas com certeza será estranho, até que nos acostumemos com o futuro que está chegando. Muito obrigado. Olá, muito obrigada, Dr. Wilson, pela sua brilhante palestra, que com certeza leva à reflexão sobre nossos relacionamentos e nosso comportamento, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Né? Foi muito, muito interessante, né? E nós gostaríamos de agradecer e parabenizá-lo por essa explanação. Então, nós do CAIC, né, agradecemos pela sua palestra e, né, damos os parabéns, tá? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E, Tchau. Doutor Wilson, Doutor Wilson, pois não. Eu gostaria, assim, que o senhor já explicou na sua palestra, mas todo mundo fala que nós vamos mudar após essa pandemia, né? E o que o senhor pensa sobre isso? É aquilo que eu falei, né, anteriormente, né? As mudanças externas são inevitáveis, né? Uhum. Mas eu volto a repetir aquilo que eu falei do Sartre, né? Que ele fala, as mudanças acontecem e vão acontecer todo dia. O importante é saber o que eu vou, como é que eu vou corresponder a essas mudanças, não é? Aí vai depender de cada um. Eu acredito assim, que essa juventude que está me ouvindo vai se adaptar mais facilmente. Para a nossa geração, as mudanças são mais catastróficas. É como essa palestra, por exemplo, que eu estou dando para mim, foi motivo de tensão, claro. E eu não costumava tensionar tanto diante de uma palestra que eu teria que efetuar. Então, eu acho que tudo é uma questão agora de adaptação a esse mundo novo que está surgindo. E repito, para essa mocidade que está me ouvindo, vai ser mais fácil, não é? Porque não adianta eu dizer assim, eles não sabem que estão perdendo. Quando eu jogava bolinhas de gude, ou soltava pipa, ou caçava, ou nadava no córrego. É claro, eles não estão perdendo nada, porque só perde aquele que teve, né? Eles não tiveram isso. Eles não tiveram isso. Eles vão conviver com aquilo que eles estão tendo a partir de agora. Essa é a minha opinião. Estou às ordens também ainda para qualquer coisa que possa ser esclarecida dentro do possível. Temos alguns minutinhos, se algum participante quiser fazer, né, alguma pergunta para o Dr. Wilson, pode utilizar o chat. Ok? Mas, doutor Wilson, assim, há uma crença, né, de que as pessoas vão ficar melhor, né, após essa experiência da pandemia, né, assim, que vão ficar melhores após esse sofrimento, esse isolamento social, né, enfim. E vamos ver, né, como vai ser, né, vamos aguardar, né, o ano que vem, né, quando tudo isso se estabilizar, se realmente as pessoas vão ficar, né, vão melhorar os seus relacionamentos, vão melhorar o seu comportamento. O senhor que falou tanto, né, na questão da prepotência, da arrogância, né, que muitas pessoas, né, Narcisismo nosso. elas são assim no trabalho, são assim no meio familiar, né, são prepotentes, arrogantes, e o que elas falam é o que tem razão. Então, a gente aguarda, né, vamos aguardar para ver se realmente vai haver essas modificações,
né? Se as pessoas ficam mais sensíveis, né, ao outro, mais empáticas nas relações. Eu citei que eu tinha esperança nisso, né? Eu até queria indicar, para quem não viu ainda, o filme documentário chamado Dilema das Redes, na Netflix. Você viu? Não, eu não vi ainda. Vale a pena, porque é o pessoal do Facebook, do Google, do Instagram, do não sei o quê, todas aquelas pessoas que eles próprios estão mostrando como é que eles vão ter uma saída para a gente, porque eles manipularam a gente esse tempo todo e continuam manipulando. E como é que a gente vai sair disso? Isso é preocupante, isso é preocupante. Eu gostaria que os jovens que estão me ouvindo, que têm Netflix, assistissem esse filme, O Dilema das Redes. É 1h20, 1h15 de filme, é muito interessante. Porque a tecnologia cada vez mais sofisticada, né, torna o mundo cada vez mais positivista, cada vez mais cientificista, né? Por um lado, isso é bom, porque facilita a programação da vida da gente. Mas vocês me perguntaram outra coisa, a gestão das emoções, dos sentimentos, das empatias, não é? Como lidar com arrogância, prepotência, e aí já é uma coisa que, vamos ver, eu espero que essa esperança que a gente tem, né, possa fazer aquele equilíbrio entre aquilo que eu disse, a objetividade e a nossa subjetividade. As coisas da cabeça e as coisas da alma. Bom, mais uma vez, obrigada, doutor Wilson, e parabéns, né? E a gente já encerra, né, essa parte da palestra, e nós agora estamos aguardando o resultado para a premiação dos trabalhos, né, apresentados no dia de hoje. Então, o nosso próximo momento será, né, apresentar, né, os trabalhos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar. Lembrando que o prêmio Melhor Tema Livre na categoria acadêmico, né, recebe R$ 500. E na categoria bolsista, primeiro lugar, R$ 500. Na categoria pós-graduando, R$ 500, o primeiro lugar. E na categoria Educação, Inovação e Tecnologia, também R$ 500. Os segundos lugares receberão R$ 200, né, em cada classificação de cada categoria, e os terceiros lugares, apenas, né, a declaração de menção honrosa. E todos os trabalhos premiados também, né, além do dinheiro, receberão, né, a declaração da premiação recebida, ok? Pessoal, vamos dar início à premiação dos trabalhos. Na classificação de trabalhos acadêmicos, o terceiro lugar foi para Rodrigo Miranda Ramos Borges, com o título Eficácia da tromboprofilaxia farmacológica em cirurgias ortopédicas de um hospital-escola estadual. O segundo lugar foi para Matheus Henrique Tavares Ávila, com o título Identificação de circulação críptica do vírus chikungunya durante a epidemia de dengue em 2019 na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. E em primeiro lugar, na categoria acadêmico, foi para Carla Moreira, título Bullying entre universitários e diferenças de vitimização entre gêneros. Meus parabéns a todos vocês. Agora,
na classificação de trabalhos acadêmico bolsista, no terceiro lugar ficou Laura Figueiredo Vila. Título: Preditores específicos de gênero de qualidade de vida e sintomas depressivos entre pacientes com dor crônica neuropática. Segundo lugar, Maria Eduarda Ferreira Garcia, com o título Ansiedade, Depressão e Suporte Social em Gestantes de Alto Risco internadas em emergência obstétrica. E, em primeiro lugar, nessa categoria, Gabriel Feltrin Vieira, com o título Expressão do MIR 126 3P em pacientes com colangiocarcinoma. Meus parabéns a todos vocês. E enquanto, né, a Cíntia prepara, né, a próxima premiação, gostaríamos muito de agradecer à Associação dos Antigos Alunos da FAMERP pelo apoio financeiro e institucional que permitiu a criação de uma nova categoria e a premiação dos segundos colocados de todas as categorias. Né? Gostaria de agradecer a pessoa do Isaac, né, que foi a pessoa que a gente entrou em contato e que nos patrocinou para as premiações. Agora, na classificação de trabalhos de pós-graduação, o terceiro lugar foi para Kleber Clay Cândido. Título: Protocolo de proteção renal no serviço de hemodinâmica. Ação de segurança do paciente. Segundo lugar, Oswaldo Lourenço da Silva Júnior, com o título Preditores de necessidade de ventilação mecânica invasiva em pacientes internados com síndrome gripal durante a pandemia de Covid-19. E, em primeiro lugar, Emerson Roberto Santos, título Resiliência como fator de proteção aos transtornos mentais menores na equipe de enfermagem. Parabéns a todos vocês. E agora, vamos para, né, a última categoria, né, que é a categoria de Educação, Inovação e Tecnologia. Terceiro lugar, Ana Carolina Dominique de Souza, título Uso de tecnologia de Machine Learning para detecção de inconsistências em contas médicas hospitalares e internações cirúrgicas de cesariana. Segundo lugar, Deise Maria Marques da Silva Ramos, título Validação de sistema de atendimento sobre a qualidade de vida ao trabalhador de enfermagem. E, em primeiro lugar, Paulo Renato Barque, título Avaliação do conhecimento do Código de Ética do Estudante de Medicina adquirido durante a graduação. Parabéns a todos vocês. Passamos agora, né, para o encerramento, né, deste evento. Então, para encerrar o 17º CAIC e 5º Congresso Científico FAMERP-FUNFARM, gostaria de, primeiramente, agradecer a todos os participantes. Também aos 182 relatores de trabalhos, aos 119 professores doutores que avaliaram os resumos previamente, aos 72 avaliadores e moderadores das salas de apresentação dos temas livres e aos queridos palestrantes. Nosso muito obrigada. Também gostaria de agradecer aos profissionais da TI,
da Tecnologia da Informação, da Diretoria de Pesquisa, da Diretoria de Ensino e Laboratório de Biotecnologia da FAMERP. Gostaríamos também de nos desculpar por eventuais falhas e dizer que estaremos recebendo as sugestões de melhoria para o próximo evento, que pode ser realizado via e-mail do próprio CAIC. E, por fim, agradecer a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram com este evento que ocorreu totalmente online. Nosso muito obrigada. E, por fim, gostaria de esclarecer que os participantes serão comunicados por e-mail quanto aos certificados, que serão disponibilizados pelo Certidec FAMERP. Esperamos vocês em 2021. Boa noite a todos e até lá. Um grande abraço.